Oi, Rafael, Olá, Lucinéia. tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Boa tarde, tudo jóia. Tudo Você é jóia. de Passos também? Sou de Passos também. Passos. Ah, que legal. Tá fazendo jornalismo? Estou cursando jornalismo. Eu já sou graduado, né? Eu sou psicólogo e estou aqui aventurando enquanto Ah, um pouquinho do jornalismo, que era uma das minhas áreas de interesse. E aí eu estou fazendo assim, para que legal. agregar alguma coisa na profissão, dentro do curso da psicologia, né? Que eu já atuo, também já sou profissional da Ah, área. E gostando bastante, assim, tem surgido bastante experiência e oportunidade também. que bacana, isso é bom. Mas jornalismo hoje em dia, meu Deus, É, pois é. não tem muita coisa boa para contar de jornalismo, não, viu, ultimamente, viu? Só tragédia, Eu vou só só fazer tragédia. uma breve introdução. A gente está Tá. tendo um trabalho da faculdade, né? A gente está no terceiro período de jornalismo, né? Você conhece a Maria Uhum. Olivia, ela que passou seu contato, que Isso, ela também é daí de Guaxupé, Guaxupé é a cidade, né? isso. Que ela também é daí de Guaxupé, e ela mencionou sobre você, que já tem bons anos assim de experiência, né? Então a gente vê você como assim uma pessoa referência para poder trazer um pouquinho do que a gente resolveu falar hoje, né? E que você possa contribuir com essa nossa formação, e que a gente vá conversando um pouquinho. A gente estruturou algumas perguntas, Lucinéia, mas aí fique à Ah, vontade para discorrer sobre outras coisas, o que você quiser falar, tá? A uhum. chamada de vídeo aqui pelo Meet ela tem um tempo, mas se cair depois a gente volta. Eu vou te Tá. sinalizar que eu tô Você aqui vai na estar minha. gravando. Isso. E aí eu tô fazendo uma Tá, gravação da tela. Tudo bem para você? certo. Não tem problema, não tem Porque problema. aí Deixa a eu arrumar gente, aqui assim, a a cara. gente, a gente vai exibir alguns recortes, alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai pontuando e vai te falando. A internet às vezes pode ser que Tá, caia, porque eu tô aqui na clínica e a minha clínica ela fica um pouco afastada do centro da cidade. Então o celular, a internet sei. oscila bastante. Mas se cair, eu logo volto para a chamada, tá? Tá. Então, para a gente começar assim, uma primeira pergunta que eu queria te fazer: o que despertou o seu interesse para essa área do jornalismo? É, praticamente, eu nasci dentro da redação do jornal, né? O jornal Correio Sudoeste foi fundado por meu pai, no Chupé, em 1973, né? Então, desde criança, ele na redação e tudo, né? Que era jornal e gráfica, né? Então, tinha essas duas partes lá. Então, desde pequeno, eu tive esse contato com os jornalistas, com os repórteres. Por lá passaram várias pessoas que hoje têm seus canais de notícias também, né? E no começo, quando eu era adolescente, que eu comecei a participar mais na empresa, eu fui mais para o lado administrativo, né? Não esperava mexer com a parte de reportagem. Mas aí depois teve um dos jornalistas que trabalhou lá com a gente, foi despertando em mim esse interesse. Eu sempre gostei muito de ler, né, tudo. Então aí ele foi me ensinando como que fazia uma reportagem, me mandava as perguntas, tudo. Então eu virei uma foquinha, né? Então por aí eu comecei a despertar mais para esse lado do jornalismo. Entendi. Mas é uma coisa que está no sangue, viu? Ah, tá. Então já tem toda uma questão de uma árvore genealógica aí já por trás disso também, de que já trouxe esse interesse intrínseco em você, assim. Isso, Uhum. exatamente, né? Então, assim, e como que surgiu essa sua relação com o jornal Correio Sudoeste? Como que você definiu? É aqui, vou começar daqui. Bom, então, assim, eu comecei a trabalhar no jornal, na parte de jornalismo, e mesmo não tendo experiência, porque não fiz uma faculdade de jornalismo, né? Ainda mais aqui na região que não tinha, né? Então, eu aprendi ali muita coisa na prática, mas eu comprei muitos livros de jornalismo, livros de jornalistas, né? Então, sempre procurei saber como funciona tudo, né? As normas, pelo menos as normas jurídicas, né? Que cerceiam, né? O jornalismo. Então, a partir dali, lendo também outros jornais, então eu gostei muito, né? Eu achei assim de suma importância o jornalismo para uma cidade, para a população. Então,
e eu vi alguns erros acontecendo ali, mas eu não tinha experiência, né? Então, eu ficava meio assim, mas sempre estava meu pai do meu lado, apoiando. Então, quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para ele. Então, assim, os bastidores da notícia, eu acho muito interessante, que a população não sabe como são os bastidores, né? Nem da notícia, nem da política, nem nada. Mas os bastidores que eu achava interessante aquela correria, aquela coisa toda, né? Porque até chegar o material para o leitor, é um caminho ali bem difícil, né? Então, a gente encontra pessoas que não querem ser entrevistadas, a gente encontra situações que tem amigos nossos envolvidos, seja um policial, alguma coisa de saúde. Então, assim, é bem complicado. Tem situações e situações, né, que a gente tem que pensar como profissional, como pessoa. Mas eu me encontrei muito, porque eu gostei muito, assim, de poder ajudar as pessoas. No começo, eu fazia muitas reportagens de pessoas em situação de vulnerabilidade, pedidos de ajuda. O jornal sempre foi, aqui para Guaxupé, uma referência, onde as pessoas vinham buscar apoio e depois delas já... Deu uma travadinha aí? Aí, caiu. Agora, É, tá conseguindo me ouvir? tô. Você pode retomar que o jornalismo virou uma referência na sua cidade? Sim, tá. Então, o jornalismo virou uma referência na cidade porque as pessoas recorriam ao jornal depois que elas já estavam cansadas de pedir apoio, alguma ajuda nos órgãos oficiais, né? Na prefeitura, na polícia, até no judiciário. Então, o jornal virou essa referência, né? Ah, não resolveu em tal lugar, vamos lá no jornal. Então, e muitas coisas eram resolvidas assim, né? A gente fazia essa ponte entre o povo e as autoridades e dava um resultado, né? Então, isso foi uma das marcas do jornal nesse tempo. Não, perfeito. E qual que é o seu trabalho e como é esse seu trabalho, né, dentro do jornal Correio Sudoeste? A Maria Olívia chegou a trazer uma informação bem breve para a gente, que é a questão do jornal web e impresso. É isso mesmo, Uhum. produto jornalístico? Então, o jornal impresso ele foi paralisado, a gente parou a circulação dele em 2017. Veio o boom da internet, né? Então, a gente tinha gráfico, rodava jornais para outras cidades e tudo mais, mas aí a gente já estava sentindo que já estava caindo os anunciantes, as pessoas já não estavam procurando mais esse meio de anúncio. Então, quando chegou, foi o boom das redes sociais, nem da internet, né? Das redes sociais. Então, a partir daí, com a morte do meu pai em 2010 também, né? Eu fiquei à frente da empresa ali sozinha. Então, a partir de 2017, 2015, eu já trabalhei um processo psicológico, principalmente, para finalizar o trabalho, tudo, né? Era para finalizar tudo. Mas aí eu mantive o site. Eu falei, vou deixar o site por conta do nome, apesar de estar sem equipe de jornalistas ou repórteres, né? Porque eu trabalhava mais na parte de editora. Eu era mais a parte de editora, por fim, eu estava fazendo praticamente quase tudo, né? Então, em 2017, a gente parou, ficou um tempão. Em 2019, assim que começou a pandemia, eu consegui deixar o site mais responsivo, porque ele não conseguia entregar pelo celular, né? Ser responsivo, né? Então, eu consegui um apoio e consegui transformar ele, tudo, fazer essa alteração de plataforma, e ele ficou mais acessível. E aí, com a pandemia, as notícias tinham que ser, eram rápidas, né? Eram 24 horas a notícia, né? E o único meio que as pessoas tinham de saber notícia era através do portal. Então, cresceu muito. Foi o que adiantou, que assim, que mudou, assim, né? A gente, eu pensava em voltar com o impresso, mas estava com aquela dificuldade financeira, comercial, né? Porque todo mundo estava com rede social. E o pessoal que não costumava acessar o portal de notícia, muito difícil. Mas com a pandemia, de repente, a notícia era toda hora, todo minuto, de tarde, de noite, de manhã.
E aí foi assim, migrou muita gente, consegui muitos seguidores, aumentou muito as redes sociais do jornal e tudo. Eu falei, nossa, né? Que é uma coisa que deu um up, assim, motivou a continuar. Então, assim, o jornal impresso acabou em 2017, 2019 eu consegui transformar a plataforma do jornal, né, mais responsivo, e agora, desde o ano passado, eu estou treinando aqui ainda um podcast, né, o Correio Cast. Então, eu estou partindo para o audiovisual também, e ainda tenho projetos para fazer matérias, notícias, mas usando o audiovisual que o pessoal gosta mais, né? Uma tendência. E assim, você mostra que você está se adequando às necessidades do mercado tecnológico, né? Pois é, né? Não é nem muito a minha vontade, né? Porque eu não gosto de aparecer. Mas eu estou lutando contra isso, né? Para tentar, para eu continuar, né? Porque, assim, aqui é uma cidade de mais de 50 mil habitantes e tem N notícias, né? Então, assim, estou correndo atrás com equipamento, tentando ajudar arrumar pessoal, né? Para a gente para dar continuidade nessa outra forma, né? O podcast já tem mais de 25 episódios já, né? De entrevistas, assim. Então, agora vou partir mais para as entrevistas nas externas mesmo, sem ser por podcast, que é uma coisa mais prolongada e tudo, né? Uma coisa mais rápida, do dia a dia. Não, que bom. E já fazendo um gancho também disso que você tem trazido, né, de todas as transformações, tudo que você trouxe, como que foi essa adequação do trabalho, os impactos tecnológicos dentro do impresso para o web, né? Quais foram essas dificuldades, limitações que você enfrentou, além dessa questão assim, eu sou da parte dos bastidores, sou do trás, sou do escrever, agora tendo que assumir essa linha de frente. Como que foi esse Olha, impacto para você? foi bem complicado, até a gente mudar as ferramentas, né? Na época do impresso, por exemplo, para a internet, né? Aprender novas ferramentas, aprender como que mexe, né? Foi bem complicado, né? Muita coisa a gente perdia, tudo. Que, inclusive, para você ver, eu ainda peguei, acho que, 3 gerações, né? Porque o jornal, no início, ele era tipográfico, então ele montado quase praticamente à mão. Então, a gente demorava uma semana, praticamente, para montar um jornal com 8 páginas. Demorava uma semana. E quando chegou o maquinário, o offset, né? A gráfica é tudo, não digital ainda, né? A offset, acho que é digital offset, se não me engano. A gente conseguia fazer 40 páginas na semana. Então, foi um boom, assim, foi uma coisa do outro mundo, né? Falei, gente, né? A gente chegou a fazer jornal semanário aqui com 40 páginas, né? Então, já foi uma coisa muito, assim, um avanço muito grande. Com a tecnologia, nossa, não, quando começou a chegar a internet, então, foi outro boom. Eu falei, meu Deus, né? Acho que vai parar. E agora, então, não tem como, né? Mundial, né? E eu sempre achava que a notícia tinha que ser mundial e agora né? A gente vê por aí Sim. que uma notícia lá do outro lado do mundo nos afetam aqui, né? Então, assim, participar de tudo isso, assim, demanda uma insistência, né? A gente tem que ter uma insistência ali, querer aprender, querer mexer, né? Todo dia uma coisa nova, uma coisa diferente. Não é fácil, né? Eu, por exemplo, tenho esse problema de gostar de aparecer. Na época do jornal, eu ficava nos bastidores. Quem ia fazer as reportagens lá, né? Que ia, aparecia e tal. Eu não, eu ficava nos bastidores. Então, agora querer pôr a cara assim, ó, né? Eu que estou entrevistando, eu que estou falando, é bem complicado. Ainda tenho muito, me segura muito, assim, sabe? Não tenho essa tranquilidade, não. Né? A parte da escrita domino, uma beleza, mas assim, televisivo tal, vai ser novidade, né? Vamos ver o que vai virar. Uhum. E você mostra uma pessoa que está se desbravando nisso também, né? Porque você teve que passar por adequações e adaptações dentro da sua forma de trabalho, com base naquilo que era exigido pelo mercado, com base naquilo que era retorno do público também, né? Dos Sim, sim, sim. leitores, da pessoa que te acompanha. Então, Uhum. assim, se for para pensar em etapas de coisas que você mais gosta e menos gosta, o que você conseguiria definir assim? Eu prefiro a escrita, 1000 vezes. Porque, assim,
eu vejo, por exemplo, se eu for cobrir um evento hoje, um fato inédito, um acidente, um assalto em banco, às vezes eu acredito assim, no momento ali, ainda não tenho uma experiência, mas no momento ali, no calor da emoção, o ao vivo ali, acho que a gente erra muito na informação e em tudo mais, né? A gente relata o que está vendo e às vezes o que a gente está vendo não é aquilo que está acontecendo. Né? Então, no escrito, a gente tem mais tempo de procurar as informações oficiais, dá um certo tempo, apesar da rapidez, né? Mas, assim, eu penso, essa para mim ainda é um pouco difícil, né? Não seja impossível, consigo ir lá tudo, mas vou recair nesse cuidado de não estar passando uma informação incorreta, né? Não querer ir para o lado do sensacionalismo, que aí eu acho que erra muito, né? As pessoas erram muito aí. Entendi. Então, assim, sua maior afetividade com o jornalismo vem para a parte da escrita, da Tá escrito. redação, da produção, É. e a Eu outra gosto parte. muito da parte de pautas, né? Eu sou muito criativa, eu gosto muito de descobrir histórias, né? De contar histórias, né? Então, o lado de criar a pauta, né? Sempre foi o melhor assim que eu conseguia fazer, né? Então era as pautas, tanto é que outros jornais de outras cidades, né, emissoras maiores vinham até na cidade pelas manchetes do nosso jornal para fazer as notícias aqui, né? Então isso aí era gratificante. Não, perfeito. E você consegue citar algum episódio, algum marco, assim, durante toda a sua trajetória dentro do jornalismo que mais marcou para você? Pode citar uma dificuldade, uma limitação e algo assim que foi uma grande conquista, assim? Você consegue citar, por favor? Olha, grande conquista meu pessoal foi quando eu consegui fazer o suplemento, o Acontece, né? Era um suplemento de entretenimento, então foi uma realização. E junto com ele veio o caderno Correio Kids, que era para público infantil, e chegou a ter concurso de ovo de Páscoa, e participou crianças de várias cidades. As escolas aqui compravam ou até imprimiam um jornalzinho para poder levar para as crianças que adoravam. E eu via crianças lendo, eu via idosos lendo, falando comigo. Ah, eu gosto das piadinhas, eu gosto das receitas infantil. E assim, era mural das escolas, tinha lá o Correio Kids, né? Então, depois disso surgiu o projeto Pequeno Jornalista, onde eu fiz projetos nas escolas municipais, né? Então, cada escola tinha o seu jornalzinho produzido pelos professores, pelos alunos. Então, assim, foi um marco para mim maravilhoso, né? Assim, me senti gratificada, né? E de ter esse retorno, principalmente trabalhando com a educação, né? Que eu acho que é o principal. E Agora, algum outro que eu lembre, sim. Olha, teve casos de acidentes, né? Coisa triste, assim, né? Envolvendo gente conhecida, colegas, né? Então, é uma situação, assim, que a gente fica complicado. Você não quer como é que vai noticiar, como que você vai fazer, e as pessoas estão querendo saber, sabe? Então, já teve aqui o caso de um acidente de ônibus com os estudantes da cidade, que estavam indo para Alfenas. Eu acho que morreu 3 estudantes, que estavam participando do campeonato de vôlei, e foi uma coisa muito assim, abalou demais a cidade, e eram pessoas conhecidas minhas na época, né? Eu era adolescente, tudo, já trabalhava também no jornal. Escrevi até sobre um artigo sobre o falecimento deles. Aí, na época, eu acompanhei meu pai, né, na reportagem. Ele foi fazer a entrevista com o motorista do ônibus, né, acidentado. E aí eu fui junto, assim, então eu tentei captar a emoção dele, ele contando o relato, como que foi, era de noite, o ônibus caiu, né? Antigamente não tinha celular, nada, a dificuldade dele. Então, assim, foi um aprendizado da entrevistar, né? E a gente não se envolver ali no momento, apesar de tudo, né? A gente tentar segurar ali também e de ver passando, né? Depois meu pai conseguiu escrever toda aquela emoção, a gente lia ali e sentia a emoção do momento, né? E eu, né, falei, nossa, é isso mesmo que aconteceu, né? Tava certinho. Então foi assim uma das tragédias que me chocou, porque
pessoas jovens que perderam a vida, gente querendo noticiar, mas de uma forma que não fosse sensacionalista, sem contar muitos detalhes, né, chocantes. Mas, assim, graças a Deus, meu pai conseguiu fazer de uma forma leve, vamos assim dizer, apesar da situação, né? E depois disso, desse episódio, tiveram outros, sim, não vou me lembrar aqui em específico, às vezes, de momento, mas já teve outros, sim. Teve um caso aqui, inclusive, um que esse eu tive muito cuidado de fazer. Foi dois homicídios, uma briga de trânsito, um rapaz matou o outro e se matou em seguida, né? E também famílias conhecidas aqui, com criança, tal. Então, assim, eu consegui noticiar de uma forma que não houve culpados, não teve aquela coisa, fulano foi culpado. Consegui falar assim que duas famílias, né, ficaram perdidas ali por conta de uma tragédia dessa que aconteceu, envolvendo esposas, filhos, né, um momento às vezes de raiva, um momento de tensão, né? Então, assim, não fiz um pré-julgamento. Eu tive um cuidado de fazer uma coisa assim sem pré-julgamento, né, que não cabe a nós mesmos. E foi uma das coisas assim que, graças a Deus, fui parabenizada por esse texto, tudo, né, que contou o que aconteceu, mas de uma forma também mais assim serena, sem muita, como eu falo de novo, o sensacionalismo, né? Eu falo muito sobre o sensacionalismo porque assim, é, notícia trágica ultimamente eu estou caindo fora, sabe? Estou correndo. Então, quando eu vejo essas reportagens, muitos, eu falo, gente, como que uma pessoa, um jornalista, consegue viver isso todo dia? Eu não daria conta. Eu gosto de dar notícia, tchau, quero esquecer. Não, fica ali martelando aquilo ali, direto, direto. Ai, eu não concordo, não gosto. Né? Não sei como que eles deitam cabeça, consciência depois, porque é muito triste. Né? No mundo que a gente está hoje, né? Então, estou focando hoje mais coisas leves, coisas felizes, que fazem bem para as pessoas. Uhum. Uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar, como que você vê o estado atual do jornalismo, né? O estado contemporâneo que ele se encontra, com essa disseminação de fake news, de informações, a propagação da informação cada vez mais precisa, mas também de uma forma não fidedigna, porque todo mundo hoje divulga uma notícia, todo mundo hoje divulga uma reportagem, transmite uma informação. Como que você vê isso enquanto uma crítica mesmo em relação ao jornalismo contemporâneo? Olha, eu fico muito triste pro lado que o jornalismo está seguindo. Eu reflito muito sobre isso. Eu acho que a gente está perdendo muito, o jornalista está perdendo muito. Eu não vejo um apoio de associação, de sindicato, o que seja, para ajudar o jornalismo. Hoje, qualquer pessoa é repórter, qualquer pessoa é jornalista. Antigamente, as pessoas procuravam o jornal para pedir ajuda e tudo. Hoje, elas querem ser esse meio de comunicação, elas que querem dar a notícia, elas que querem ser as primeiras, sabe? Então, está tendo um abuso muito grande disso tudo e atrapalha o jornalismo, né? A gente quer fazer uma coisa séria, competente, dentro das normas, seguindo regras e tudo mais, com respeito, credibilidade, e aí vem o povo, qualquer um com celular, vai lá e puf, faz do jeito que quer, do jeito que está, e a justiça nisso aí, né? Porque o jornalismo tem que seguir todas as normas e isso, aquilo, e é processado, né? Mas essas pessoas vão lá, filmam um acidente, filmam uma pessoa levando tiro, sabe? Não está uma terra sem lei, fala o que quer, xinga, agora diminui um pouquinho, né? Mas ainda tem quem faça muito isso, né? E eu não vejo a mesma pressão jurídica em cima dessas pessoas. Então, eu sou muito a favor das leis para as redes sociais, para as pessoas também terem como pagar pelo que elas falam, né? A fake news começou, e por quê? É muito influenciador, não sou contra influenciador, influencer. Mas quando eu comecei a conhecer influencer, eu falei, gente, mas está influenciando no quê? Eu pergunto. Qual que é o conteúdo que essa pessoa está informando? Eu sigo algumas pessoas, tudo, mas pelo conteúdo, né? Uma informação que vai me ser útil, vai me
né, vai me preencher em alguma coisa. E aí, tá certo que os influencers estão lá fazendo o trabalho deles, mas tirou um pouco também da parte comercial, que bancava o jornal, né? Vão tudo para os influencers lá, né? Publica suas vidinhas. E surgiu nesse meio tempo a fake news. Fake news, assim, é uma coisa que sempre existiu, né? A gente tratava como boato. Sim. Mas até então, era um boato de boca a boca. E quando chegava no jornal, a gente fazia o nosso papel, que era ir lá pesquisar para ver se era verdade ou não, né? Agora, hoje, não. É tão rápido a informação na rede social que até desmentir já virou verdade. Sim. E aí vem aquela justiça com as próprias mãos, né? Com as próprias mãos, cai aquela enxurrada de pessoas. Então, hoje a gente tem medo. Você tem medo de se expor um sentimento teu na rede social, porque vai vir milhares de pessoas te atacando e tudo mais. Ou até agora com a inteligência artificial, então, meu Deus, o que é verdade, o que não é? Né? Até eu já caí nessa, né? Porque a gente está. A tecnologia hoje não tem limites, né? Mas, assim, do mesmo jeito que tem do lado bom, tem do lado ruim, né? E as fake news, infelizmente, atrapalham muito. A gente vê a questão da vacinação, vê como que está, todo mundo, né? Médicos, converso com muito médico. Eles chegam, não que seja fake news, mas chega lá no consultório, né? As pessoas já vai com o diagnóstico. Olha, eu entrei lá no Google, lá, falou que eu tenho isso, 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 o senhor está errado. Ah, eu estou errado, porque no Google lá falou isso, né? Agora está consultando até pelo chat GPT. Então tá uma beleza, né? Justamente. Então, através disso, vai surgindo as fake news. Igual eu falei, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. E as pessoas têm preguiça de algum, né, mas não são todas, mas as pessoas querem a notícia ali na hora e elas não vão conferir se está certo ou errado. Então, assim, o jornalismo hoje, eu acho bacana, assim, encontrei uma pessoa ontem que ainda falou assim, nossa, eu só sigo lá o jornal de vocês, tudo, porque quando eles me falam que aconteceu tal coisa, eu falo, não, só vou acreditar se saiu lá no Correio do Oeste. Lá, graças a Deus, que bom. Então, nesses anos todos, assim, as pessoas que me conhecem o trabalho de jornal, sabe que eu não vou publicando qualquer coisa assim, não, de jeito nenhum. Né? Isso aí eu já tô, a gente já viveu isso muito atrás, muito tempo atrás, né? Mas eu acredito que talvez mais para frente pode ser que eu tenho muita esperança que o bom jornalismo vá prevalecer. Eu acredito que os bons vão prevalecer, até pelo próprio espectador, leitor, que vai estar vendo e analisando, ó, nesse eu posso confiar, vou entrar só nesse. É igual hoje, eu vou comprar alguma coisa na internet, bom, eu vou naquele site que eu já sei, que eu já comprei, que eu gosto dele. Não vou me aventurar num outro aqui, mesmo que esteja um preço de banana. Então, acho que o jornalismo também vai ser assim, a gente vai, as pessoas já estão conseguindo avaliar quem são, quem não são, né, tal, para poder fortalecer mais, né, nessa parte aí, né? E a gente aqui do interior é pior ainda, né? Até esses dias eu estive conversando numa reunião aqui com o secretário estadual de comunicação, e muitas das pessoas do interior todos estavam reclamando, né? Infelizmente, as pessoas eles não veem que nós somos um comércio. É uma empresa que tem despesa. Uhum. E a notícia ela é de graça. A notícia está aí para todo mundo. Mas quem vai levar para o povo é o jornalista, né? Lá você vai na prefeitura, você entra no site da Câmara, nossa, está cheio de notícia. Para a gente está cheio de notícia, informação. Mas o povo entra lá não sabe traduzir, não sabe o que significa. Então, tem o trabalho do jornalista, que é importantíssimo nisso, né? Que é mostrar para eles, tanto em informação, quanto em denúncia, checagem de fatos, né? Mas, vamos ver, eu tenho fé que vamos vencer. Sim, sim. E a gente vê que, assim, né, vem muito de pessoas como você, assim, né? Pessoas que estão inseridas na área, pessoas que trazem como um grande valor atuar enquanto jornalista, né? Me fala um pouquinho da sua experiência de carreira, assim. Com quantos anos você começou? Quanto tempo já de experiência, né? A Maria Olívia chegou a mencionar que você não é formada, mas que você tem registro, né? Tudo certinho. Uhum. Como eu comecei lá com meu pai e tudo, né?
Então, eu comecei na empresa, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, que eu comecei a frequentar lá, mais para aprender a parte administrativa. Então, na escola, eu estava fazendo técnico contábil. Então, muitas coisas ali que eu aprendi no técnico, eu fazia lá na empresa, né? Eu ficava do lado da secretária, aprendendo ali, parte financeira, mandar uma carta de cobrança, coisas básicas, né? Então, acho que a partir dos 18 anos, mais ou menos, que eu fui entrando nessa parte de redação, mas primeiro eu comecei a fazer revisão de texto, eu via muito erro de português, de ortografia no jornal, então sempre estava lá corrigindo e comecei a ir por aí, né? Aí depois eu fui aprender a fazer resumo de release, né? Chegava muito release, teve esse jornalista lá que trabalhou com a gente, então ele me colocava, ó, faz um resumo aqui para mim, faz tal coisa. Então, fui gostando dessa parte aí, né? Então, eu fui lendo muito, fui acompanhando muitos jornais, livros, né? Tem livros de redação aí muito bom, né? E depois foi interessante que eu comecei a ler esses livros e tudo que eu sabia já estava no livro. Eu falei, nossa, só falta diploma mesmo, né? E então, assim, foi indo nessa parte. Eu tinha vontade de fazer no jornalismo, só que tinha que estar fora daqui. Então, eu falava, não, eu para ir fora, para estudar fora, tal, vai ser meio complicado, né? E depois de um certo tempo consegui o registro profissional, que está ainda atualizado, está em movimentação, vamos assim dizer, né? E fiquei lá, e fiquei no jornal, então, por esses anos todos, eu tive 6 meses só, que foi as minhas férias da vida inteira, que eu tirei uma vez, que eu fui morar em Campinas por 6 meses, depois eu voltei, aí foi onde eu fiz os suplementos do jornal e outras coisas mais, né? E aí eu comecei a fiz 2 anos de Direito em São Sebastião do Paraíso, né, no Unifenas, e a minha mãe teve um problema de aneurisma muito grave, precisou operar, tudo, e eu falei assim, não, vou ficar cuidando da minha família, que dá mais certo. Né? Então, acabei ficando aqui, parei de voltar, né, era bem puxado, porque o jornal, como tinha gráfica, então a gente ficava até 2, 3 horas da manhã trabalhando. Dia de quinta-feira tinha que fechar a edição do jornal, independente de que hora. Então eu ficava lá, era uma minha empresa familiar, né? Meus irmãos também estavam lá, mas só que assim, mais na parte da gráfica, né? Na redação ficava eu com meu pai, e um repórter, colaboradores, então a gente ficava ali para fechar a edição, que foto que ia, que foto que não ia, que manchete que punha, né? Todas essas coisas. Então, isso aí foi, nossa, praticamente vivia ali dentro do ambiente, né, do jornalismo. Quando foi em 2019, eu fiz um curso tecnólogo em marketing digital para entender as ferramentas, porque até então eu imaginava que tudo bem, já começou a internet, tudo foi uma beleza, tal. Mas quando veio as redes sociais, eu não entendia nada, eu não sabia nada. E o negócio estava indo para as redes sociais. Falei, meu Deus. Então, eu fiz um curso superior em marketing digital. E aí, como começou os cursos à distância, né? Foi acho até hoje, acho uma maravilha, porque eu consegui focar no que eu queria. E aí eu fui fazer um curso de comunicação institucional, uma pós-graduação em comunicação institucional, e como estou dizendo, foi uma coisa assim que confirmou tudo o que eu já tinha aprendido na área de comunicação, né? Eu trabalhei 2 anos na prefeitura de Juruá, na parte da comunicação de lá também, que não tinha, né? E depois voltei para Gospel, onde eu fiquei com o jornal. Né? Então, estou até hoje aqui, já deve dar uns 35 anos, mais ou menos, de jornalismo. Olha, eu não vou negar, mas assim, hoje, assim, se eu tivesse uma outra opção, eu ia optar, sabe? Eu fiz uma avaliação Nossa, Neuropsicóloga. eu estou a um pé do burnout. Na época da pandemia, eu fiquei muito estressada, eu fiquei muito, assim, nas redes sociais, nossa, era notícia toda hora, e toda hora, né? Morreu 3, morreu 4, morreu 5. E, nossa, eu acordava, ficava aquela tristeza de ver aquilo lá, e todo dia, aquela notícia, e o negacionismo, e pessoal tendo vacina, e pessoal não querendo tomar vacina. Eu falei, meu Deus do céu, o que que a gente virou? E gente batendo boca. Ah, você quer saber? Você quer... Eu falei, gente, eu tô lendo aqui todo dia, né? Tanto é que lá na China, quando começou, em novembro, dezembro, que começou
coronavírus na China, eu já estava acompanhando dessa época. Aí, quando foi no começo do ano, assim, falei, tá aumentando, tá vindo, já pegou outros países. Quando chegou aqui, falei, na hora que deu uma semana aqui no Brasil, eu falei assim, gente, prepara que o negócio vai ser feio. Ai, que você tá assustando as pessoas, que no seu. Eu falei, gente do céu, mas eu leio notícia que todo dia eu tô vendo, tô acompanhando. Não, você quer assustar? Isso aí foi até uma diretora da Vigilância de Saúde que falou para mim, você está assustando as pessoas com essas notícias. Isso foi numa segunda-feira. Quarta-feira teve reunião, gente, para tudo, chega tudo. Eu falei, tá vendo? Vocês não lêem notícia, meu Deus do céu. O negócio estava caminhando. Então, a gente, assim, a gente fica alerta demais para tudo isso. É a cabeça que não para, que de pensar, nossa, eu hoje sofro muito assim, nossa, eu queria fazer tal matéria, queria fazer tal matéria, e aí eu sozinha não consigo, assim, não consigo fazer notícia, eu consigo, assim, escrever, né, mas como eu estou indo para o audiovisual, então eu queria fazer a entrevista ali, entrevistando a pessoa, né, tudo. Então, assim, eu tenho muita recomendação médica para parar, desacelerar, vou viajar agora, vou ficar um mês fora, já tô sofrendo assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Mas é necessário. Eu espero voltar com a cabeça descansada e tudo, porque eu não tenho como, gente. Eu não sei se todos são assim, mas por mim, eu leio as notícias, eu vejo as coisas, assim, eu não consigo desligar, sabe? Eu fico pensando aquilo, eu tento pensar numa forma de resolver ou de dar notícia mesmo que seja, né? Então é uma coisa assim que está comigo 24 horas. Uhum. Eu vou deitar, eu levo o celular e eu falo agora que eu vou ler as notícias. Aí eu vou entrar nos sites para ver. Na hora do almoço, eu coloco no YouTube, vou escutar alguma notícia também, porque às vezes eu fico focada nas notícias locais, ou aqui mais aqui, depois que eu vou ler outras, assim, né? E mesmo assim, às vezes a gente não consegue ver tudo, né? Agora imagina o povo se consegue ver tudo, né? Justamente. Assistir tudo, ver tudo, é muita coisa, né? Ah, mas aí você tinha que ter o Telegram. Eu falei, gente, eu não dou conta mais. É Facebook, WhatsApp e Instagram tá ótimo, YouTube agora com o Reicast, só. Não inventa mais rede social, não. Porque para moçada nova deve ser facinho, não sei. Mas já cheguei na idade que eu não quero mais, não. Mas assim, eu reclamo tudo, mas olha, é muito bom, né? Eu gosto dos bastidores da notícia também, da importância que tem, né, de levar a notícia, igual eu falei no começo, né, de levar a informação, de estar ali à frente da população, do pessoal ler e acreditar, né? Isso é muito importante, né? E é uma coisa que, assim, gente, né? Meu pai foi um dos primeiros, foi fundador do jornal. Antes disso, ele já tinha fundado um jornal lá em Araguaína, veio para cá, fundou daqui. E ele sempre quis os filhos juntos ali, então a gente o tempo todo trabalhou, praticamente todo mundo junto, né? Com a morte dele, que dissolveu um pouco, cada um foi para o seu lugar e tal. Mas assim, né? Continuo seguindo aqui o legado dele aqui, espero que esteja do jeitinho que ele queria, né? Ele foi um dos fundadores da primeira TV aqui em Gospé, né? Tinha até esquecido disso. Então, assim, ele sempre gostou da comunicação. Então, ele fundou a primeira TV gravada era dele, né? E agora eu estou vindo com um podcast, né? Praticamente, assim, né? Umas diferenças de décadas aí, né? E do podcast a mesma coisa. Eu achei que era facinho, né? Liga na tomada lá e sai gravando. Olha, complicado. Até aprender a mexer. Ainda não sei tudo, não. Ver sobre imagem, áudio, se tá bom, se não tá bom, que jeito que tá bom, meu Deus, é complicado, viu? Nossa. E é igual ele, né? Igual o jornal, quando o jornal mudou o tipográfico para o digital, não tinha mecânico, não tinha quem dava instruções. Foi tudo meu pai e meus irmãos lá que mexia na máquina lá até ajustar elas, né? Então, essa coisa que vem, né, de geração em geração. Eu hoje, assim, dos meus filhos, nenhum se interessa pelo jornalismo, da família toda, assim. Então, acho que eu vou ser a última a contar a história aqui da cidade de Gospé e da região. Entendi. E como isso também, assim, aos poucos foi moldando, né? Enquanto pessoa, enquanto você teve que Sim. desbravar todas essas barreiras, essas limitações, e você se superando a cada momento, né? Então você Olha,
se desafiando. É muita resiliência, porque já tive muito chão de cadeira, sabe? Muito boicote político, muita pressão política. Então, né, chega na época da política, é uma dor de cabeça. E o jornal hoje, você viu, nem tem uma linha editorial, não tem um editorial, a gente nunca teve no jornal, exatamente para não ter lado. E mesmo assim, a gente ainda sofre um pouquinho, eu sofro um pouquinho por ter essa pressão, porque as pessoas, os políticos, as pessoas querem que eu tenha um lado, querem que eu divulgue o lado, eu não posso divulgar, eu tô, entendeu? Igual hoje, né? Então, se eu vou ser influência, aí eu vou falar lá, minha posição lá, mas eu utilizar o jornal para impor ideias, outras coisas, não, isso eu não faço, sabe? É uma coisa assim que o pessoal fala, e eu, né, nossa, nem adianta conversar com ela tal coisa que não vai aceitar. Então, não me vendo, passo os perrengues aqui, mas fico quietinha aqui na minha, mas não me vendo, não, porque, igual eu falei, é uma importância tão grande, o povo acredita tanto, né? Então, é o meu caráter que está em jogo ali também, e isso aí, né, consciência limpa, para mim, é o melhor. Já tivemos muita, como que eu vou falar? É muita. Ai, nossa, perdi as palavras. Tá vendo como é que falar é mais difícil que escrever? Assim, já teve muitas pessoas que ofereceu isso, aquilo, tal, né? Publica, divulga. Não, 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 não. E isso aí eu aprendi na época do meu pai. Eu via ele passando aquela pressão danada. E aí ele teve uma vez, teve um infarto uma vez. Minha mãe falou assim: ó, acompanha ele nessas conversa política aí. Teve um problema de infarto esse ano, tal. Aí fui com ele numa reunião, foi bem complicada. E aí eu tive que falar, falou, ó, gente, não, o jornal não apoia nem Ciclano, nem o Beltrano, lá é livre. E mesmo assim, a gente sofreu um boicote da pessoa, que, apesar de ter ganhado a eleição, foi lá nos anunciantes, pediu para tirar o anúncio, pediu para cancelar os anúncios. Aí eu, de novo, fui defender a empresa, mandei uma carta para Deus e o mundo, coisa que meu pai não fazia antes, ele sofria os boicotes políticos, ficava quietinho. E eu falei, não, não, o povo tem que saber o que a gente passa. Mandei para Deus e o mundo. E então, assim, tudo, nossa, teu pai era tão bonzinho. Falei, é por isso que ele morreu de infarto. Por isso que ele morreu de infarto, né? Porque eu cheguei e falei assim, não, ninguém vai fazer ele mais de bobo, não. Chega, não é assim, não, né? Então, na hora que eu estava passando financeiro mesmo, muitas pessoas que eu falava, nossa, né? Vem dar um apoio, uma ajuda, mas de jeito nenhum. Falei, não, 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 não. Aí, às vezes, eu até brinco assim, eu falo assim, ai, nossa, denuncia tal coisa. Eu falo, não, mas você não tem rede social? Põe lá na sua rede social. Vai lá você, né? Porque é complicado, né? A gente punha, eu colocava muita cara tapa para muita coisa, jornal, né? E os fulaninhos lá atrás, de boa, né? Ai, não pode pôr meu nome lá porque meu parente lá na prefeitura não vai gostar. Oh, mas eu posso pôr o meu, Uhum. né? Então, assim, hoje, quando as pessoas falam, tem que denunciar, eu falo, olha, denuncie primeiro lá na justiça, você vai lá, denuncia na justiça, que lá que é justiça, eu não sou justiça, eu só publico a notícia. Mas é lógico, quando há alguma coisa, dependendo do assunto, eu levo, sim, na justiça, pergunto, ó, é isso está acontecendo, tal, 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 quando é uma coisa muito fundada, não é qualquer coisinha, não, né? Agora, porque tem gente que, né, acha assim, vai lá e briga lá para Uhum. mim, depois, né, fala mal do juiz lá, depois você vê. Não, não, não. Tem todo um cuidado para tomar. Não é assim da noite pro dia, não. Mas, assim, né, a minha história é essa. O Correio Sudoeste faz parte da minha vida. Sempre fez, né? Vamos ver até quando, quantos mais anos aí para frente, né? E eu, assim, interessante ver pessoas querendo jornalismo hoje, né? Não sei que imagem que eles pensam, assim, mas é interessante eu gostaria muito que sindicatos, associações jornalistas movessem mais para a gente defender a categoria, precisa defender a categoria, né? Mas a gente não vê muito, não, e está assim, cada um por sua conta, né? Aí a pessoa vai lá, faz o seu
aconteceu isso muito no jornalismo, né? Os próprios repórteres, jornalistas abriram seus blogs lá separados, né? Então, né, já dividiu um pouco isso aí. E hoje está um copia e cola no jornalismo, que no meu tempo era a coisa mais feia do mundo. Meu Deus, né? Imagina copiar uma notícia do outro jornal. Misericórdia. E hoje está a coisa mais simples do mundo. Eu entrei nessa também. Falei, então, peraí. Né? Eu vi notícia minha aqui em tantos jornais de fora. Falei, nossa, né? Mas os créditos não colocavam, né? Então, tá tudo assim. Mas por quê? Porque a notícia é 24 horas. Como é que esses portais vão manter, né? Movimento, 24 horas. Nem sei quantos... Igual eu falei, as pessoas às vezes não conseguem acompanhar tudo isso, né? Então, está tendo um excesso até de informação, né? Muita coisa na cabeça. Sim. Mas vamos encaminhando. A gente vai se adaptando. Sim, sim. Para a gente poder finalizar, gostaria de solicitar uma última pergunta, que é o que você deixa enquanto mensagem assim para pessoas que estão ingressando agora no jornalismo, pessoas que estão se graduando, né? A gente, por exemplo, por mais que eu tenha uma primeira profissão, mas que eu estou buscando jornalismo como algo que agrega, uma mensagem que você deixa para essas pessoas, que a gente vai contribuir com o grupo da sala também.